Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo sobre a cultura chinesa e a história. Todos sabem que a China é um país muito grande, tem muita gente, tem terreno de vários tipos, tem pântano, deserto, floresta, planalto, planície e tem muita gente. E hoje em dia é um país muito unificado. O povo fala a mesma língua, come as mesmas coisas, usa a mesma moeda, mesmas medidas. Sempre foi assim? Na verdade, não. A China, além de ser um país grande, é um país de muita história. Há mais de 5.000 anos atrás, começou a surgir a civilização chinesa. Lá atrás, como eu havia falado nos vídeos anteriores, o povo chinês vivia mais um sistema tipo tribal. Eram tribos diferentes unidos por um chefe. E ao longo do tempo vai passando, a cultura começou a se expandir, avançar, o sistema de produção também. Aí surgiu um sistema político mais sofisticado, surgiu uma espécie de república, porque havia um governo central que comandava diversos estados que também havia seus chefes. O governo central comandava mais pelo poder moral, por ser sábio, por ser virtuoso, e assim comandava os outros tribos dentro da China, assim há 5.000 anos atrás. Com o avanço do sistema de produção, cada estado começou a ficar mais forte, tendo seu sistema político mais sofisticado. E assim também o chefe dos tribos acabou virando uma espécie de imperador, porque ele já tinha exército próprio, tinha um sistema, uma legislação própria, e os súditos, os chefes de cada estado, obedecia o seu comando. O imperador naquela época, chamado de Filho do Céu, que acreditavam que ele era uma espécie de filho do Deus, agia através da vontade do céu para ajudar a beneficiar o povo chinês. Naquela época, apesar de haver um governo central, que é o Filho do Céu, Tianzi, só que cada estado tinha seu sistema político, econômico, social distinto, porque a China era muito extenso também, tinha muita gente e cada estado era isolado do outro, porque o sistema de transporte era precário. Então, cada lugar seguia seus costumes. Apesar de ter seus costumes, todos obedeciam ao mesmo imperador, o mesmo Filho do Céu. Aí, cada estado ia para a capital visitar o governo central, levava ofertas como produto, especiaria do seu lugar, e assim o Filho do Céu pegava de todo mundo e redistribuía para cada um o que ele faltava. O poder do governo era mantido por uma espécie de respeito pela virtude e pela bondade. Só que ao longo do tempo isso foi se enfraquecendo, porque nem todos os imperadores eram virtuosos. O sistema era hereditário e não tem garantia de que o imperador será virtuoso como o anterior para ter um poder moral para governar a China. Então, ao longo do tempo, o poder central foi desvirtuando e o chefe de Estado foi parando de obedecer o poder central. Ao longo do tempo, o poder central foi desvirtuando e cada estado foi parando de obedecer o comando central. Então, foi cada um por si, cada estado foi expandindo seu território, dominando estados menores.
e foi criando costumes diferentes, porque a comunicação se enfraqueceu entre os estados. Aí surgiu um problema. Quem tem agora poder moral, político, militar para governar a China? Esse problema perdurou desde 700 a.C. até 200 a.C. Todos brigavam pelo poder central. Esse período ficou conhecido como Zhanguo ou Chunqiu Zhanguo, que significa anos de guerra ou período de guerra. Era um período muito caótico que surgiu muitas guerras, muitas mortes, mas acabou em unificação. Depois de centenas de anos de guerra, a China finalmente foi unificada pelo Estado Qin, que era um estado considerado bárbaro, só que adotou costumes chineses e conseguiu conquistar a China. O Estado Qin, assim ao conquistar a China, ele unificou as medidas de peso, comprimento, volume, unificou a moeda, unificou a escrita, que eram diferentes dentro de cada estado, e a largura de estrada. E ele, o imperador que conquistou a China, chama Qin Shi Huang, é aquele imperador que tem um túmulo cheio de guerreiros de terracota e tem um túmulo que parece uma montanha. Ele unificou a China e construiu estradas para ligar os estados. Então unificou a China e melhorou o transporte e comunicação, e assim o povo chinês manteve unificado desde então até dias de hoje. Graças a ele, a China é um povo centralizado, um povo unificado que fala a mesma língua, come as mesmas coisas e tem a mesma cultura. Todo mundo compartilha a mesma cultura. Por isso, a China nem sempre foi unificada. A desunificação era boa para a China porque tinha um conflito entre o Estado, isso impulsionava o desenvolvimento da cultura, da força militar, da política, dos pensamentos. Naquela época havia muitos pensadores, e com a unificação isso deu uma baixada. O poder central ficou forte e o povo não tinha mais por que desenvolver tanto para competir, porque a China estava unificada. E nessa época havia muitos pensadores que são muito importantes, como Lao Tse, Confúcio, Mêncio. Tudo isso surgiu naquela época, e além deles havia muitos pensadores. E quem são eles? Quem eram esses pensadores? Vamos falar isso no próximo vídeo. Obrigado. O imperador, naquela época chamado de Filho do Céu, há 4,